Olá! Nunca nós corremos tanto na nossa história como ultimamente. Temos pressa, queremos cumprir a nossa missão, a nossa tarefa, corremos de carro, viajamos, trabalhamos muito e nos envolvemos muito com as pessoas ou não nos envolvemos, esquecemos um pouco dos amigos, esquecemos um pouco da família e vamos atropelando tudo pelos nossos sonhos. Esse é o tempo que nós vivemos. Nunca ficamos tão ansiosos por coisas tão pequenas como, por exemplo, quando você faz uma compra, tem que digitar a senha do cartão e a rede está muito lenta. Somos uma geração de ansiosos. E o tempo está passando. Eu me recordo que quando nós éramos criança, eu e os meus amigos, nós achávamos que o tempo era tão vagaroso, porque aguardávamos algumas datas especiais, por exemplo, aniversário, Dia das Crianças, Dia de Natal e outras datas especiais comemorativas, Páscoa, chocolate e tal. São datas especiais e comemorativas que as crianças têm a expectativa. Depois que nos tornamos adultos, nós entendemos que o tempo não é tão lento desta forma quanto pensávamos. O tempo é cruel. O tempo nos traz cabelos brancos, nos traz algumas dificuldades físicas e algumas enfermidades. Mas se por um lado o tempo nos traz isso, também o tempo nos traz uma certa maturidade. Vamos começar um novo ano. Quais são os seus projetos? E aí eu quero levar você a pensar se Deus está presente nos seus sonhos, nos seus projetos. É claro, a Bíblia tem que buscar na palavra de Deus o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos ensina lá em Efésios capítulo 5, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios. Aproveitando o tempo porque os dias são maus. Outra tradução diz remir o tempo, aproveita o tempo, elabore os seus projetos com cuidado. Tenho encontrado muitas pessoas ansiosas com as suas atividades, com os seus projetos e sonhos, os seus serviços, seus estudos, mas pessoas que estão deixando Deus para o segundo e até o terceiro plano, e quem sabe, plano nenhum. Deus passou a ser um compromisso adiável. Mas eu busco na palavra de Deus a reflexão sobre o problema de esquecermos do Senhor. No Salmo 90, versículo 9, nós encontramos: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Nesse mesmo Salmo, isso é no versículo 9, no versículo 12 nós encontramos: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, Senhor, dá-nos sabedoria para administrarmos a nossa existência, o nosso tempo. Eu me recordo de uma leitura que fiz, basicamente, de um livro de um filósofo, que dizia sobre as pessoas que o procuravam para conversar banalidades. E ele dizia: não me tires aquilo que não me podes dar, ou seja, o tempo. Não me faça desperdiçar o meu tempo, que é precioso. Tiago, escritor bíblico do Novo Testamento, diz lá no capítulo 4, olha, vocês que estão pensando sobre os projetos, amanhã eu vou para a cidade tal, vou negociar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Então, em vez disso, vocês deviam dizer, se Deus quiser, não só farei isso, como farei aquilo. E a vossa vida, sois apenas como a neblina que o vento dispersa. Ou seja, a nossa vida é passageira. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Eu vejo crianças que cresceram na igreja, se tornaram adolescentes, se tornaram jovens, e aí foram estudar, e ao longo desses anos todos eu vejo as pessoas se distanciarem de Deus. Depois que estudam fora, e aí vão trabalhar, aí vão constituir família, mas não há tempo para Deus. Eu quero desafiar você
a empregar melhor o seu tempo. Volto para a palavra de Deus, lá em Eclesiastes, capítulo 3, o clássico tempo, o clássico ensino sobre o tempo. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O problema dessa dinâmica do tempo é que nós não conseguimos organizar o nosso tempo de uma forma tal que haja tempo para um relacionamento pessoal com Deus. Algumas pessoas até me dizem, pastor, eu não vou à igreja, mas eu tenho lido a Bíblia, eu tenho lido a palavra e tenho orado todos os dias. Louvado seja o Senhor se você está conseguindo fazer isso. Mas em regra geral, essa é uma exceção, tá? Regra geral, isso é uma tremenda fake news espiritual. Ou seja, é uma afirmativa que não está muito fundamentada na verdade. E se Deus lhe chamasse hoje? Como você estaria? Você tem vivido de maneira intensa, mas tem se lembrado de Deus? Isaías 55, e para a gente concluir essa ideia, nos diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você tem buscado ao Senhor todos os dias? Deus tem feito parte dos seus projetos, sonhos e empreendimentos? Que o Espírito Santo do Senhor lhe dê capacidade, visão clara para viver o novo tempo de Deus que está por vir. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã.